Graça e paz, povo de Deus, uma ótima sexta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Amados, vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus hoje nos traz um versículo que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. É um versículo só que o Senhor citou, mas nós vamos falar através deste capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vamos à palavra de Deus. Amém? Amém. Hoje, terceiro dia de oração e jejum, profetizando para 2025, o que o Espírito Santo nos impulsiona a profetizar. Amém? Que o profetizar é pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos profetizar da nossa carne. Amém? Amém. Vamos então de louvor e depois nós vamos de palavra. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né? Esse louvor está aí no canal, né? Louvor feito em cima do Salmo 91, né? Alguns versículos ali do Salmo 91. Então, curtam o louvor, ouçam esse louvor, vejam as pregações aí também da Palavra de Deus. Então, nós estamos no terceiro dia de oração, profetizando 2025. A palavra está no livro Atos dos Apóstolos 4:20 e nós estamos consagrando o mês de março de 2025. Né? Declarando que esse mês de março será uma bênção para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amados? Amém. Então vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos, Senhor, a Ti esta live, consagramos o mês de março de 2025, Pai, consagramos a nossa vida, os nossos projetos, nossa casa, nossa família e entregamos em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça ajuste, para que o Senhor aprove, para que o Senhor nos dê graça, força para continuar fazendo a Tua obra, para continuar trabalhando, buscando a realização dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Pai, fortalece os Teus filhos, dê graça, saúde, paz, harmonia e tranquilidade. Aquilo que falta, o Senhor com certeza vai derramar sobre eles e que nada vai nos faltar, não irá faltar, porque Deus é o Deus
de provisão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o nosso dia, nossa vida, nosso ano, Pai. Derrama saúde àqueles que estão doentes, derrama paz àqueles que estão sem paz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é santa, a tua palavra é poderosa e não volta vazia. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos então à palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A palavra de Deus diz, Atos dos Apóstolos 4, 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Amém. Esse trecho, esse versículo está nos remetendo ao que Paulo e João disseram aos sacerdotes. Nesta passagem de Atos dos Apóstolos, Pedro e João estão perante o sinédrio, perante os sacerdotes, né, declarando que eles não vão parar de pregar o evangelho, de falar de Jesus Cristo, porque Pedro e João estavam indo em direção ao templo para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra, e esses apóstolos, eles fizeram um paralítico andar, um homem que ficava há muitos anos na porta do templo, ali mendigando, pedindo. Então, todas aquelas pessoas que passavam por ali conheciam ele. E pela palavra de Pedro e de João, pela fé desses dois homens de Deus, do apóstolo Pedro e do apóstolo João, este homem ele sai caminhando, o milagre acontece ali naquele lugar, né? Então, esse milagre ficou conhecido por muita gente, e isso chegou aos ouvidos dos sacerdotes, né? Dos sacerdotes daquele lugar. E os sacerdotes, ouvindo, né, e vendo Pedro e João pregando a palavra naquele lugar, eles ficaram perturbados. Vamos lá no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 1, que diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Versículo 2, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Então, eles pegaram Pedro e João, eles agarraram João e Pedro naquela oportunidade, e como estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, o que nós vemos nessa palavra, nessa história? Nós vimos Pedro e João pregando a palavra de Deus. E antes disso havia acontecido um milagre de um homem que estava na porta do templo andar. E este homem passa a seguir Pedro e João, e isso chama a atenção das pessoas. Então eles estavam ali naquele lugar pregando a palavra de Deus, pregando com poder, pregando com coragem, com ousadia. E a palavra no versículo 4 vai nos dizer: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. Então veja que coisa extraordinária. Então no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Então por causa dos milagres que ocorreram ali, naquele lugar, por causa do milagre do homem sair caminhando, do paralítico andar, por causa que Pedro e João estão pregando para as multidões e 5.000 pessoas acreditaram, creram naquela palavra que eles pregaram. Agora Pedro e João estavam sendo presos, sendo levados para a prisão, porque os religiosos, os sacerdotes, eles se reuniram e disseram: nós temos que parar esses dois homens, eles não podem mais estar pregando, estar fazendo milagres da forma que eles estão fazendo. Então, eles se reuniram, fizeram uma reunião, mandaram chamar Pedro e João, e eles disseram para Pedro e para João, versículo 6. Versículo 5, no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém.
estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, e todos eram da mesma família do sumo sacerdote. E no versículo 7 diz que eles chamaram João e Pedro diante deles e começaram a interrogá-los, né? E qual foi a pergunta que eles fizeram? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Amém? Então esses homens de Deus está sendo interrogado, Pedro e João, né? Em nome de quem? Com quem é que deu poder para vocês pregarem, né? Em nome de quem vocês estão pregando? Porque eles viram toda a movimentação, o povo ficou admirado daqueles milagres, o povo creu, 5.000 pessoas se converteram, então estava acontecendo ali uma oposição, uma perseguição, e Pedro então responde no versículo 8 para aqueles homens. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como foi curado. Saibam os senhores, todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus. Você viu a resposta do Pedro? O Pedro cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. E ele diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que nós fizemos e estamos pregando e fizemos este milagre em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Aqueles cujos senhores crucificaram, mas a quem a Deus ressuscitou dos mortos, e este homem está aí. Eles estão dizendo que o homem que eles fizeram andar estava ali, né? E por causa do nome de Jesus, porque a fé dele, o fato dele crer, fez com que ele andasse. E eles estão dizendo isso tudo no nome de Jesus. E aqueles homens olharam e disseram assim: mas é um homem de coragem, são homens corajosos, são homens que estão, né? Mesmo sendo homens, Pedro e João, simples, homens comuns, eles estavam fazendo a obra de Deus e fazendo com poder, fazendo aquilo que eles deveriam fazer no nome de Jesus. E estavam ali chamando a atenção daquela multidão, chamando a atenção dos homens da lei, dos sacerdotes, daqueles que conheciam a palavra de Deus. E o versículo 13 vai nos dizer que, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eles eram os homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Amém. Então, amados, o questionamento desses homens é como que eles podiam estar curando pessoas, como que eles podiam estar fazendo 5.000 homens crerem em Jesus Cristo. Aqueles homens, esses sacerdotes, esses homens que dizia ali que tinham os capitães da guarda, como que eles estavam tão perturbados com os apóstolos, porque os apóstolos estavam ali pregando a palavra, curando os doentes, os enfermos. Então estava acontecendo ali no meio deles um rebuliço de Deus, milagres de Deus. Aqueles homens estavam chamando atenção, as pessoas estavam se convertendo, se entregando, crendo na palavra de Deus. Então eles estavam assim perturbados, mandaram prender, questionaram, ameaçaram, né? E o que essa palavra vem trazer para nós hoje? De que diante, nós que fomos chamados para falar de Jesus,
né? E eu não falo só de quem tem chamada para pregar o evangelho, eu falo de todos nós, porque a palavra diz de pregar o evangelho a toda criatura. Então todos nós precisamos falar de Jesus, todos nós precisamos fazer a obra de Deus. E que essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração é que mesmo que haja oposição, mesmo que você esteja em lugares, em ambientes difíceis, onde há pessoas perturbadas e contrariadas com a tua presença, fale de Jesus. Porque alguns não vão crer, mas foram 5.000 os que creram. Mesmo que um creia na palavra que você lançou, na palavra que você declarou, na palavra que você entregou. Deus vai fazer a obra nesta vida. Jesus Cristo vai trabalhar nesta vida. E veja que a oposição era grande. Eles eram homens simples e eles viram que eles eram homens simples, homens sem instrução nenhuma e reconheceram, olha a palavra diz, olha o que a palavra diz, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus, amém? E é em cima dessa palavra que eu quero profetizar que Deus vai te dar ousadia, que Deus vai derramar graça sobre a sua vida, para que em lugares inóspitos, em lugares onde há oposição, lugares onde há pessoas perturbadas, que vão olhar para você e dizer, mas com que poder, amando de quem? E apenas o que você vai dizer em nome de Jesus. Eu falo e entrego a palavra em nome de Jesus, é no poder de Deus. Mas Deus vai derramar graça. Deus vai derramar coragem, ousadia, para você levar uma palavra num lugar onde há oposição, no lugar onde há pessoas te questionando, mas como que você está falando em nome de quem? Nós vamos falar que nem Pedro e João, nós estamos falando em nome de Jesus, e nós não vamos parar de falar de Jesus, mesmo que queiram nos calar, mesmo que queiram ameaçar, mesmo que queiram perseguir. Eu creio que essa palavra Deus está falando com alguém. A palavra primeiro serviu para mim e eu recebo a graça, eu recebo a coragem, o fortalecimento de Deus para continuar pregando a palavra, para falar de Deus em toda parte que eu for. E é isso que nós queremos entregar, é isso que nós queremos falar, que Deus está falando conosco hoje, nesse dia. Haverá oposições, haverá pessoas perturbadas e contrariadas, porque a luz de Deus está na sua vida. A luz emana de você para o ambiente. É por isso que tem pessoas perturbadas, é por isso que tem pessoas incomodadas. E eles reconheceram que ele tinha estado com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus, amados, sinto muito. Não vai ser igual a todo mundo, vai ser diferente. Tem uma luz diferente, tem um falar diferente, um caminhar diferente. Já esteve com Jesus, pode ser sacerdote, pode ser pastor, pode ser levita, mas se não teve encontro com Jesus, vai ter que encontrar Jesus uma hora. A oposição vai ter que cair. E nessa palavra, o que acontece nessa palavra? Eles reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Então, amém, irmãos? Quero profetizar pelo Espírito Santo que haverá reconhecimento. Aqueles que se oporam, aqueles que disseram não é mulher de Deus, não é homem de Deus, vão reconhecer que você já se encontrou com Jesus, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. E muitos vão se converter, muitos vão crer na palavra que você vai pregar a eles. Amém? Vamos profetizar então para 2025. Graça de Deus para nós levarmos a palavra de Deus. Aonde há oposição, aonde há contrariedade. Amém? Vamos reconhecer, haverá reconhecimento que o Senhor está trazendo essa palavra para mim. O Senhor falou algo em sonho, o Senhor falou também através da sua palavra. Haverá reconhecimento. Não fique focando na oposição, não se entristeça, continue pregando a palavra de Deus. Você que gosta de entregar uma palavra no hospital, na padaria, com o vizinho, continue falando de Jesus Cristo. Porque o que eles disseram? Eles foram interrogados. Mas aqueles homens viram que todos em Jerusalém, que moravam em Jerusalém, sabiam da realização daquele milagre, o milagre que Pedro e João fizeram. Foi notório, eles não podiam negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, eles precisavam adverti-los
que não falassem com mais ninguém sobre esse nome. Então chamaram novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, versículo 19, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não obedecer a Deus. Aleluia. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E aí nós vemos 2 servos de Deus com muita coragem e ousadia, falando e declarando aos sacerdotes do Sinédrio que nós não pararemos, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, nós não podemos parar de falar de Jesus, falar dos milagres, das obras que Deus tem feito nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Foi 5.000 que creram. Eu creio que Deus vai nos dar graça para nós pregarmos o Evangelho e as pessoas crerem, as pessoas aceitarem Jesus, porque isso vai se cumprir, está na palavra de Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Pode ter oposição, pode ter ameaças, mas a nossa decisão, a nossa posição, o nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus é pregar aonde não querem que a gente pregue. É falar de Jesus Cristo, é pregar a palavra para que aqueles que não creem, creiam em Jesus. Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém, amados? Amém. Então, no versículo 21 diz: depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Glória a Deus, aleluia. Deus estava sendo glorificado, amados. E que o diabo não quer que Deus seja glorificado. É que as curas e os milagres aconteçam. Então, não tem o que discutir, gente. A palavra é clara. Precisamos sim pregar o Evangelho. Não podemos nos calar. Às vezes vão nos chamar de fanático, vão mandar nós ficar quietos, mas nós não podemos nos calar. A palavra de Deus será pregada em todo o tempo. E nós vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, Amém. Aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua poderosa palavra. Pai, nós estamos clamando aqui por um 2025 cheio do poder de Deus, um 2025 pregando a tua palavra, Senhor, evangelizando, levando a palavra a conhecimento de outros, Pai, outros que não conhecem, mas por ouvir a tua palavra, eles crerão na tua palavra e se renderão ao poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, toda a oposição, tudo aquilo que é maligno, vai caindo por terra em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça os teus servos, fortaleça os teus filhos, dando graça, dando coragem, força e ousadia para pregar a tua palavra em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, não deixar de falar dos milagres, das maravilhas, não deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos ao lado de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nos fortaleça, que Jesus Cristo nos dê força, ousadia, foco na tua obra, Senhor. Focos, Pai, para pregar a palavra de Deus. Derrama unção, derrama força, derrama, Senhor,
do poder do Espírito Santo, Pai, para que muitos creiam na Tua palavra em nome de Jesus. Guarda, protege e livra os Teus filhos e os Teus servos de toda perseguição, de todo perigo, de tudo aquilo que se opõe. Que o Senhor dê livramento em nome de Jesus e que nós sejamos impulsionados pelo Teu Espírito Santo, que nós sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo, posicionamento na presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a palavra de hoje nos diz que haverá oposição, mas haverá também reconhecimento. Então, tudo aquilo que se opõe a nós, tudo aquilo que se opõe à obra de Deus, vai cair por terra, porque o poder de Deus está conosco. A luz de Jesus Cristo é mais forte na nossa vida. Amém? Amém. E quando Deus está com alguém, Deus está com alguém, né? Quando estamos na presença de Deus e Deus nos envia para fazer a obra, nos envia para falar dele nos 4 cantos do planeta, ele vai nos sustentar. Amém? Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Não deixem de ouvir a palavra de Deus. Não existe nada de errado com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não existe... Não vou falar essa palavra, né? Mas deixa pra lá. Existem as oposições, as implicâncias, muitas vezes, com aqueles que pregam a palavra de Deus. Mas a palavra nos diz hoje que tudo isso vai haver. Mas que Jesus Cristo vai nos dar a graça para continuar. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos vocês e até amanhã.